Na RW Brasil. Entrevista. Bota aí na linha. Vai. E nós estamos alinhando os nossos equipamentos aqui para realizar mais uma entrevista e de um assunto polêmico, que é a questão aí dos médicos, né? O programa Mais Médicos do governo federal está provocando uma polêmica muito grande em toda a sociedade. Vamos então conversar e tentar alinhar mais assuntos aqui, mais opiniões de uma das autoridades aí que pode nos falar, que é um professor, que é o coordenador do curso de Medicina da Universidade Federal aqui de Santa Catarina, o Dr. Carlos Eduardo Pinheiro. Vamos fazer um contato com ele, vamos ligar, nós já havíamos previamente conversado com ele, e vamos saber se o professor pode nos atender agora. Nós estamos já fazendo a ligação para ele. Alô, professor, tudo bem? Tudo bem, diga. Bem, professor, nós já estamos no ar. Esta é a RW Brasil, uma rádio web que trata de jornalismo e de notícias. E nós estamos desenvolvendo aqui o tema que é exatamente esta polêmica criada pelo governo federal sobre o programa Mais Médicos. Nós já ouvimos hoje pela manhã o deputado Serafim Venzon, que é médico, e ele é radicalmente contra o programa e reclama muito das características do programa. E ontem nós tivemos uma audiência pública do ministro, né, Padilha, lá em Brasília, explicando os detalhes deste programa. O que o senhor acha? O que o senhor está entendendo deste assunto todo em relação aos médicos? O negócio é o seguinte, assim, eu acho, em primeiro lugar, que o governo tem direito, tem todo o direito, tem obrigação de buscar soluções, tá? Com essa questão da falta ou com poucos médicos nas cidades do interior, principalmente, né? Então isso é uma coisa importante da gente partir desse princípio. O governo tem sim direito de buscar soluções. Existe uma pressão, principalmente por parte dos prefeitos do interior, para a alocação de médicos nesses locais. E o Brasil tem pouco médico, então isso é um fato real. Sim. O grande problema foi o modo como o governo fez, entende? Então o governo tinha um problema na mão, ele deveria procurar as entidades médicas, procurar as escolas médicas, procurar a Associação de Educação Médica do Brasil e criar uma solução em conjunto que seja interessante para todo mundo. Sim. O que o governo fez? Soltou um pacotão com algumas coisas boas, algumas coisas médias e algumas coisas horríveis, certo? E isso colocou todo mundo, as escolas médicas, as entidades médicas e a associação, a nossa entidade de educação médica, contra a proposta do governo, entende? Então o grande problema foi a forma como o governo fez a proposta, que foi de uma maneira completamente prepotente, misturando alhos com bugalhos, assim, fez uma confusão, misturou educação médica com distribuição de médicos, com revalidação de diploma, fez só que com algumas coisas muito graves erradas. Por exemplo, queria aumentar o curso de medicina para 8 anos, entende? Isso não existe similar no mundo inteiro, sabe? Não tem nenhum lugar, ao contrário, no mundo inteiro se diminui o tempo de graduação e se aumenta o tempo de residência, que é a nossa pós-graduação, sabe? Então, como é que tu vai aumentar a graduação e vai fazer o cara trabalhar no interior sem ter diploma? Isso é um absurdo, é uma coisa que chega a ser quase criminosa, tá? Eles podiam ter feito outra proposta, tipo residência para todo mundo, e aí vai para o interior. Mas então eles fizeram uma proposta com algumas coisas interessantes, com outras coisas horríveis misturadas, entende? O que vamos daqui a pouco voltar a essas coisas que o senhor chama de horríveis. Mas o senhor vê algum ponto positivo no que o governo está propondo? O grande ponto positivo é querer resolver e melhorar a situação da população. Isso é um ponto muito positivo, tá? Nós temos poucos médicos no Brasil, nós temos que resolver isso, tá? Isso é uma coisa muito importante. Isso é o ponto positivo. O governo brasileiro está preocupado com a saúde da população. Isso é um ponto muito positivo. Quer dizer, o senhor reconhece que há falta de médicos no Brasil?
Não é eu que reconheço, isso é estatística pura. Não é eu que reconheço, por favor. Essas coisas vocês têm que perguntar, na verdade, deveriam indagar de organismos internacionais, que é neutro, não tem preocupação nem corporativa, nem interesse político partidário. No Brasil nós temos 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes, sendo que esses médicos, a maioria, trabalha na iniciativa privada. Sim. Na Inglaterra, que todos os médicos, praticamente todos os médicos trabalham só para o sistema de saúde deles, eles têm 3,5 médicos para cada 1.000 habitantes, certo? Num sistema que não desperdiça nada, porque tu imagina como é que são os ingleses, eles calculam tudo, é tudo calculadinho, arrumadinho, tu entende? Então, 3,5 para 1,8 é quase que o dobro. Eles têm, a Inglaterra, proporcionalmente, tem o dobro de médicos do Brasil, todos na rede pública. O Brasil tem a metade que trabalha muito menos na rede pública. Então, é evidente que falta médico no Brasil, isso não tem nenhuma dúvida. Eu estou lhe perguntando isso porque hoje pela manhã, conversando com o deputado Venzon, ele me deu um número, e é claro, a gente fica à procura dos números dos organismos oficiais, mas isso é sempre bem complicado, viu, doutor? Porque o número do Brasil é uma coisa complicadíssima, né? Estatística é uma coisa complicada nesse país. Mas o deputado me falava em 380 mil médicos. E me acresceu a informação de que 16 mil médicos formam-se por ano. Tá tudo certo. E aqui em Santa Catarina temos este número, mais ou menos, 16 mil médicos em atividade, né? Mais ou menos, tudo que ele falou está correto, a princípio. Pois é, e aí a gente fica olhando esta comparação do Brasil com países desenvolvidos como a Inglaterra, e aí começamos a concordar com alguma coisa com o governo federal, né? Agora, o senhor faz uma ponderação importante mesmo, né? São temas muito importantes tratados de uma forma assodada pelo governo, né? Prepotente e autoritária. Isso foi o grande erro que eles fizeram. Tá, agora, muito bem, prepotente e autoritária, mas vamos, até para que a gente possa conversar sobre a proposta em si, não fosse prepotente, fosse ela apresentada ao conselho, aos médicos, enfim, o que é que os médicos negociariam nesta proposta, melhorariam na proposta apresentada pelo governo? Que alternativas o senhor imagina? Se o governo acenasse com a seguinte alternativa, olha aqui, nós queremos trazer médico do exterior, mas nós vamos fazer uma prova de revalidação, que a gente chama de revalida, para todo mundo fazer o revalida, como é para quando eu vou para os Estados Unidos, se eu quisesse ir para a Inglaterra, os médicos iam concordar com a vinda, tu entende? O problema é por que nós, brasileiros, temos que nos submeter a uma série de testes, provas, exames para se formar e depois para entrar na residência e para ter título especialista. De repente, tu traz pessoas de fora que tu não tem a menor percepção, noção da qualidade dos caras, falando uma língua estrangeira. Não. Qualquer lugar do mundo, ou na maioria dos lugares, tu tem que fazer uma proficiência em língua, ou seja, tem que dominar a língua do país onde tu vai trabalhar, e tu vai fazer uma prova que mostre que tu está habilitado para exercer aquela profissão. Isso é uma das coisas mais evidentes assim que critica-se no que o governo diz, né? Mas ontem os deputados inquirindo o ministro Padilha perguntaram a ele sobre exatamente essa questão, e o ministro defendeu o programa dizendo o seguinte, que a não exigência vamos chamar de diploma, né, desta verificação final, né, dos médicos, ele diz que isso é de propósito, para exatamente impedir que os médicos tenham habilitação completa para fazer uma concorrência aqui dentro do Brasil. Ou seja, esses médicos estariam entrando no país com um carimbo, que exerceriam atividade apenas no Sistema Único de Saúde, e não concorrendo assim com os médicos brasileiros aqui dentro do país. O que lhe parece, hein?
A argumentação, Padilha é uma pessoa muito inteligente, tu entende? A retórica está muito bonita, mas na prática chama-se precarização do serviço. Tu acha que justo e correto trazer uma pessoa de fora para trabalhar aqui durante 3 ou 6 anos sem nenhum vínculo, sem nenhuma garantia? No final do tempo dá um pontapé na bunda e manda o cara embora? Tá errado. Isso chama-se precarização do atendimento, precarização da mão de obra. Entende? Então a retórica está muito bonitinha, está bem coerente, está corretinha, está bonitinha no papel, mas na prática é 2 pesos e 2 medidas. Sim. Isso sem falar no fato de que o deputado Caiado ontem denunciou até trabalho escravo no país, né? Que os médicos cubanos viriam para cá ganhando R$10.000, mas o acordo seria feito com o governo cubano, que ficaria com 90% deste recurso, né? É um negócio bem complicado, né? Agora, tu imagina se um cara que trabalha na Europa, tá? Mesmo com a Europa estando em crise, se ele vai sair, morar em Madrid, vai morar no meio da Amazônia, sem nenhuma garantia de emprego, sem nada. Tu acha que é viável isso? É piada, tu entende? Então, é isso aí, nós podíamos ter sentado, conversado, não, mas isso a gente abre mão, isso a gente não abre mão, então, tu entende? Porque claro que tem vários interesses. Entende? Tem interesse do governo, que é justo, está correto, tem interesse corporativo dos médicos, que tem seu direito, como toda a categoria profissional tem direito a se defender, tu entende? Agora tem o interesse da população. Claro. Eu tenho que, na verdade, conciliar essas 3 coisas, entende? Eu tenho que conciliar essas 3 coisas. Agora, eu não posso resolver, eu tenho um problema de falta radialista aqui na minha sala, eu vou obrigar os caras a vir para cá? Não, peraí, como assim eu vou obrigar? Eu tenho que negociar, tu entende? Como todas as coisas na sociedade. Qual é o interesse da população, qual é o interesse do governo, qual é o interesse da categoria profissional. Vamos sentar numa mesa e vamos fazer um plano, entende? Agora, professor, essa outra questão aí da competência dos médicos, o ministro simplifica a história dizendo que a população está sem médicos. Há no interior do país uma demanda muito grande por profissionais. Agora, o fato, hoje mais uma vez cito a entrevista com o professor Venzon, que é médico e que é deputado, ele dizendo o seguinte, que faltam médicos em Balneário Camboriú, por exemplo, que é litoral do Brasil, que é um dos principais destinos turísticos do mundo, né? E lá os médicos também não estão querendo ir para lá, ou seja, faltam médicos lá, com essa quantidade de médicos que nós temos aqui em Florianópolis. Onde é que reside o problema desta falta de vontade dos médicos irem para o interior e para essas cidades, até no litoral? Só uma pergunta, tu iria para o meio da Amazônia agora, hoje? O que me... eu teria que ter um espírito aventureiro, né? Sim, mas eu sou obrigado a ter o teu espírito aventureiro? Não. Qualquer pessoa, engenheiro, médico, dentista, pedreiro, carpinteiro, ele escolhe para onde ele quer ir. Se ele quiser ir para o meio do interior, sim, tu entende? Sim. Agora, obrigar os caras a irem, ou chamar o cara de sacana porque ele não quer ir, o grande absurdo das coisas que não são ditas, vamos dizer assim, eu sou diretor de uma faculdade, da faculdade mais tradicional do estado de Santa Catarina, é que o treinamento para uma pessoa que vai trabalhar em Florianópolis, que vai trabalhar num lugar que tem uma rede de saúde, e o treinamento de um cara que vai para o interior da Amazônia é completamente diferente, tu entende? Tu não pode pegar um cara que está formado para ser um neurocirurgião e querer que ele faça atenção primária no interior. Entende? Então, qual é o perfil que eu quero? Tem que existir um planejamento para isso. Eu tenho que treinar o cara para isso. Não, mas olha aqui, ó. Então, você vai se formar, e quando se formar, vai ter uma residência em saúde da família. Todo mundo vai fazer aí a questão da obrigatoriedade ou não, a gente acha que não tem que ser obrigatório, mas seja o que for, mas todo mundo vai ter que ter a residência. Só tem metade de vaga de residência para os médicos do Brasil. Eu acho que tu dizer que todos os médicos façam residência, eu acho que está correto. E aí oferece para os caras irem para onde for, desde que haja uma infraestrutura. Mas por que nós vamos ser o bode expiatório? O que está me parecendo que nos deixa chateado é nos usarem de bode expiatório. Então o governo anterior não se planejou
não abriram escolas médicas. Não. Imagina, Santa Catarina só tem uma escola pública de medicina, isso é um caso criminoso, entende? E agora, que está tudo dado depois de 200 anos, mas os médicos são sacanas porque não querem ir para o interior? Não. Faz o perfil, faz a proposta antes, vamos conversar. Agora, achar que eu sou mal... Pergunta a qualquer outra profissão, quem é que vai sair perto da sua família, da sua casa, do seu lugar onde estudou, para ir para o Cafundó dos Judas? Ninguém é obrigado, entende? Aí reside o argumento do ministro, né? Que já que não querem ir, eles vão trazer quem queira, né? Mas traga gente de qualidade, vai trazer naba pra quê? Vai trazer um cara despreparado pra quê? Já que o cara é pobre, então pode qualquer porcaria atender ele? Não. Tem que vir uma pessoa qualificada, tem que vir uma pessoa com habilidade. Se o cara é médico formado e o cara é bom, qual é o medo que ele tem de fazer prova? Doutor, para finalizar, esta incompatibilidade toda aí, demonstrada na sua própria palavra, o senhor acha que isso termina numa outra conversa, numa refazenda das coisas aí, do governo com o conselho, com os médicos, enfim? Eu acho que sim, porque a reação foi tão grande, tu entende? E você não dimensiona da implicância, da quantidade de profissionais que trabalhavam voluntariamente, faziam parte de comissões e tudo mais, que se sentiram traídos com essa ação do governo, sabe? Que o governo percebeu, tanto que ele já abriu mão da questão dos 8 anos do curso, tu entende? Sim. Então, vamos dizer assim, eles fizeram a coisa de uma maneira intempestiva, não sei se é por causa da eleição do ano que vem, não sei o quê, exageraram na mão, fizeram algumas propostas que estão corretíssimas, quando sempre que tu te preocupa em corrigir as questões da população, está correto o teu pensamento, mas fizeram um pensamento correto, elaboraram de uma maneira errada e com isso levaram uma pauleira, tu entende? Qual é o próximo passo? É todo mundo sentar e conversar e arrumar a casa, né? Tá certo. Doutor, muito obrigado, viu, pela sua atenção conosco. Sempre que precisar, as ordens, tá? Tá certo, da mesma forma. Muito obrigado ao senhor. Um abraço, bom dia. Até logo. O doutor Carlos Eduardo Pinheiro, que é coordenador do curso de medicina na nossa Universidade Federal aqui de Santa Catarina, que nos falou aí sobre a sua posição a respeito deste programa Mais Médicos do governo federal, que está causando aí uma polêmica grande. Na RW Brasil... Entrevista. Bota ele na linha.